Quando um laudo técnico pode evitar prejuízo? Eu sou Lidiane, arquiteta, perita técnica, especialista em avaliação e regularização de imóveis. Quando que você precisa solicitar um laudo técnico? Quando que esse laudo ele vai contribuir para que você não tenha prejuízos, principalmente financeiros? Quando você compra um imóvel, a vistoria de recebimento da casa, a recebimento do imóvel. Antes de você assinar o termo de recebimento, você solicita a vistoria de que você está recebendo o imóvel e o imóvel está de acordo com as normas técnicas de construção, de habitabilidade. Você precisa de um profissional com conhecimento das normas técnicas, conhecimento de projeto, conhecimento de execução de obras, para ele diagnosticar para você coisas que estão obscuras, que estão ocultas, que a gente chama de vícios ocultos, né? Então, assim, às vezes você constrói e você, como leigo, você olha o acabamento. Você olha se o piso tá bonitinho, se o azulejo tá bonitinho, se as louças sanitárias, equipamentos estão ok, estão do seu agrado. Você olha superficialmente, porque você não tem um olhar técnico. Quando você contrata um profissional, antes de você assinar o termo de recebimento desse imóvel, o profissional vai verificar para você se o reboco foi feito de acordo com as normas, se esse reboco lá na frente não vai estar rompendo, colapsando. Você vai saber se os revestimentos cerâmicos, seja de parede, de piso, foram assentados da forma correta. Você não vai ter problema lá na frente eles desplacarem. Acontece muito, com muita frequência. Você não vai ter lá o piso da sua garagem todo trincado, todo quebrado, danificado em poucos meses. Então, assim, um profissional, ele vai saber averiguar essas coisas. Ele vai conseguir diagnosticar se não tem sobrecarga elétrica em alguma tomada e deficiência de carga em outra. Ele vai conseguir verificar se o chuveiro tem uma vazão correta, né? Ele vai pegar o projeto e verificar se foi executado conforme o projeto, para saber se lá na frente você não vai ter problema de falta de vazão ou rompimento de cano por excesso, né, de pressão da água. Você vai ter a verificação se aquele esgoto não vai estar voltando cheiro ruim no banheiro, coisas corriqueiras que acontecem em vários imóveis que a gente está aí vendo todo dia. Esse profissional ele vai verificar se o caimento da água está para a direção correta, né, se não está voltando para dentro da casa, por exemplo, numa varanda, numa sacada, ou no banheiro, se não está, ao invés de ir para o ralo, o desnível está vindo para a porta. Essas coisinhas que só de olhar, se você não tem conhecimento técnico, você não consegue verificar. Então, a gente vai verificar as esquadrias, se estão devidamente assentadas para não te causar um prejuízo com infiltrações. A gente vai conseguir verificar se o telhado tem caimento correto, de acordo com a telha que foi usada, se as calhas estão devidamente instaladas da forma correta, para que não haja um transbordamento ou uma infiltração indesejada, né? Pode sim acontecer quando você tem uma intensidade de chuva maior na sua região, de ventos fortes, pode acontecer ocasionalmente, mas com a vistoria a gente consegue evitar aquela coisa corriqueira. Toda vez que chove, goteja, toda vez que chove, escorre na parede, toda vez que chove, embolora, mofa, blá. Então, várias situações que a gente consegue verificar numa vistoria antes de você receber o imóvel. Isso pode te ajudar a negociar com a construtora. Antes de você assinar o termo que você recebeu esse imóvel, você pode documentar, anexar esse laudo, documentar isso, e caso venha dar alguns problemas já citados ali no laudo, a construtora vai te restituir o valor, ou ainda, melhor ainda, você pode negociar com a construtora antes de você terminar de efetuar os pagamentos, e a construtora já fazer os reparos antes de você entrar no imóvel, o que é mais correto, né? Ou se você não conseguir, caso você não consiga sanar esses problemas antes com a construtora, você tem um laudo que, se caso vier a acontecer de um problema ocorrer, desses que já citados no laudo, você tem um documento técnico e legal validado, e o juiz, você pode recorrer com uma ação
e o juiz te fazer a consultora te indenizar por esse problema, consertar o que aconteceu. Então, você vai evitar aí infinitos prejuízos financeiros. Ou até mesmo, dependendo da gravidade do que for diagnosticado nesse laudo, você suspender a compra, tá certo? E optar por pela não aquisição daquele imóvel devido a alguns problemas, às vezes graves, sérios, né? Outro momento em que você pode solicitar um laudo técnico é você que está entregando o imóvel. Você é a construtora, você é o construtor, você construiu o imóvel para vender. Você pode solicitar um laudo técnico para fazer justamente a constatação de que a sua obra está de acordo com as normas técnicas, que ela segue todos os requisitos legais. E lá na frente, caso o proprietário queira entrar com uma ação contra você por algum dano, você tem esse laudo provando que você fez tudo da forma correta. Então, você evita prejuízos por este motivo. Por exemplo, eu tive uma situação, uma vez, em que eu projetei um telhado, uma cobertura de um escritório, cobertura normal, comum, simples, uma laje simples, uma laje de cobertura, com telha fibrocimento em cima, com as calhas, tudo certinho, platibanda baixa, escoamento leve, era somente um escritório. Foi projetado para ser somente uma cobertura simples de uma sala pequena de um escritório. Antes de finalizar a obra, a proprietária resolveu, por conta própria, tornar aquela laje de cobertura num terraço. E ela foi querer, já com acabamento, já com o reboco, ela foi ludibriada, digamos assim, pelo construtor, pelo pedreiro, a somente colocar um revestimento cerâmico e pedras de granito na platibanda, e ela teria uma laje impermeabilizada ou até